Bom, então, boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui na primeira edição, né, de um programa, de um outro projeto do Instituto Piracema, que é o Instituto Piracema Inspirando, né, a partir da ideia da discussão entre ambiente e economia. Então, um dos projetos do Instituto é a gente trabalhar as questões, né, de empatia, cooperação e solidariedade. E dentro desse mote, a gente optou por desenvolver algumas atividades, né, abertas com produção de conteúdo, para que a gente possa, né, trabalhar, pensar, refletir juntos, né, alguns dos temas que nós achamos bem importantes. E a gente tem aqui, né, como mediação desse projeto, eu, Fernanda Medeiros, né, sou professora de Direito Ambiental da PUC do Rio Grande do Sul, né, trabalho com Direito Ambiental há bastante tempo, e a Karen Machado, que também é professora de Direito Ambiental, é secretária da Comissão de Direito Ambiental aqui da OAB do Rio Grande do Sul, uma grande especialista em compliance ambiental, uma super parceira aqui das atividades. Então, a gente vai mediar esse projeto, né, Ambiente e Economia, e nessa nossa primeiríssima edição, a gente está contando com a participação do professor doutor Werner Grau Neto, né? Então, o professor Werner tem um currículo extenso para caramba, eu vou reduzir aqui, dar uma resumida, né, tomar a liberdade de fazer uma redução aqui do seu currículo, mas o professor Werner, ele é doutor em Direito Tributário Ambiental, ele é mestre em Direito Internacional Ambiental, ele sumiu da nossa tela nesse momento. Ele é especialista em Direito Ambiental pela USP, ele é doutor pela USP, né, mestre pela USP, especialista em Direito Ambiental pela USP. Ele é, né, vice-presidente da Confederação de Rugby no Brasil, e ele também é membro, né, do Conselho Jurídico da Fiesp, membro, né, agora ficou de cabeça para baixo, ficou de lado, da OAB, né, e aí na OAB, tanto na área ambiental, de sustentabilidade, como também nas questões que envolvem proteção animal. Werner, então, boa noite, né? Passo também um pouquinho a palavra para a Karen, se ela quiser fazer também com a gente ali, né, uma introdução aí dessa nossa conversa, e aí já passar a palavra aí para o nosso convidado. Eu só vou saudar a todos que estão aqui conosco, agradecer, Nanda, por essa oportunidade, Instituto Piracema, e Dr. Werner Grau por ter aceitado esse convite, ser o primeiro a falar conosco. Acho que vai ser um sextou muito diferente e interessante em termos de conteúdo, então já passo de imediato a palavra, agradecendo ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. Bom, obrigado, Nanda, obrigado, Karen. Eu vou pedir para vocês fazerem assim, se vocês estiverem me ouvindo, porque eu ouvi muito pouco do que vocês disseram, até o finalzinho do que a Nanda falou, eu não ouvi. Eu até saí e voltei para poder me localizar aqui. Eu quero agradecer o convite, né? É muito bacana a gente ter esse tipo de interação, numa sexta-feira é algo perigoso, né? Porque você corre risco de ter muito pouca adesão, mas com a pandemia isso melhora um pouco, né? Infelizmente, tem certas coisas que acabam sendo beneficiadas pelo que nós estamos vivendo, essa situação que é fruto dessa insistência do ser humano de se relacionar com a fauna de uma maneira que é totalmente equivocada, né? Nós não aprendemos, vem doença sobre doença, o desenvolvimento dessas relações viróticas, dada a nossa forma de intervir no meio ambiente, na fauna, e a gente continua no mesmo modus operandi. Nós somos definitivamente uma espécie complicada. Como eu não ouvi muito do que a Nanda disse no me apresentar, eu vou tomar a liberdade de entrar aqui para vocês por um minuto antes da gente falar na questão dos instrumentos econômicos, né, que interagem com o meio ambiente no nosso sistema constitucional, no nosso sistema legal. Eu vou fazer um comentário rápido, já que eu estou fazendo críticas à nossa espécie. Eu li um texto que eu vou publicar em uma das redes sociais que eu faço, que eu alimento, né? Eu li um texto explicando que o ser humano
é a raça a espécie em que há mais agressão de um gênero sobre o outro. É a espécie em que a agressão do macho à fêmea é a de maior índice. E nós nos dizemos racionais. É uma pena que nós sejamos tão racionais no sentido absolutamente negativo, né, para continuar perpetuando hábitos e condutas e posturas tão negativas e tão ruins e tão destrutivas, tanto para os outros, para as outras espécies, quanto para nós mesmos. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho de instrumentos econômicos, né, nas políticas ambientais. E, Nanda, quanto tempo você quer que alcance as pessoas? Me dá um norte. A nossa previsão aqui, a nossa programação é 1 hora, né? Então, aí tu tens um tempo bastante, né, bom para falar sobre as pessoas. Eu sei que não é suficiente para ti, mas acho que a gente consegue, né, ficar dentro dessa 1 hora aqui. 1 hora com debates, né? Tá bom, então vou falar bem menos que isso. Muito bem. Quando a gente olha para a Constituição brasileira, né, e este é um defeito que eu vejo hoje no estudo do direito, né, na apreciação do direito como a estrutura, é que as pessoas vão direto para a lei, né? A gente agora discute até no Supremo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Até a norma infralegal agora, o Supremo não tem que dizer se é constitucional ou não, né? Então, um problema que é esquecer daquelas lições bem básicas, né? Aquilo que o Kelsen trouxe na teoria pura do direito, né? Você criar aquela pirâmide e fazer uma coisa estrutural de cima para baixo e tentar olhar do concentrado para o difuso, né? Do conceitual para o abrangente, de uma maneira construtiva, né? E quando a gente olha para aquela pirâmide do Kelsen, olhando para o nosso sistema, trazendo isso para o nosso sistema, eu tenho uma postura muito pessoal, que eu entendo que o que o Kelsen chamava da norma fundamental, aquilo que está acima ali, aquele olho, né? Eu brinco que hoje é o Thiago Leifert no BBB, né? Aquele olhar que fica de cima olhando tudo. No nosso sistema, eu entendo que este olhar de norma fundamental, ele se traduz em valores, né, que orientam os princípios. Esses valores seriam vida e dignidade. São 2. Tá? Nós não precisamos nem podemos poluir este ambiente, que é o ambiente que seria o ambiente matriz para todo o sistema. Então, eu garantindo o direito à vida e garantindo dignidade, eu consigo abrir o leque e tratar de todos os princípios e depois de todas as modalidades de aplicação da regra, direito, da norma jurídica às situações fáticas, né? Até porque a norma jurídica não existe enquanto não houver o fato que ela vai disciplinar ou tratar, porque a norma em si é só um texto e um texto não tem vida própria, né? É da aplicação de uma interpretação de natureza ideológica é que eu vou extrair do texto uma regra, essa regra eu vou aplicar e a norma jurídica vai ganhar corpo e vai se tornar aquilo que ela um dia pretendeu se tornar, que é uma regra de conformação das relações sociais e econômicas. Muito bem. Quando a gente olha, então, para a Constituição, e olhando de maneira sistemática, integrada, meio ambiente e economia, nós temos que sair do 225. O artigo 225 da Constituição, ele trata da questão ambiental, o capítulo meio ambiente, tão festejado, né? Porque em 88, quando ele vem de uma maneira inovadora, né? Trazer a proteção constitucional para o tema meio ambiente, equiparar o tema meio ambiente a direitos sociais, a direitos fundamentais, a ordem econômica, etc. Foi um grande avanço. Mas nós não podemos esquecer que isso é de 88, que de lá para cá o pensamento evoluiu, e o que está embaixo a gente ainda patina, né? E aqui eu vou sempre fazer referências às questões do direito animal, porque é algo que me pega muito, né? Então, enquanto o nosso Supremo diz que a vaquejada é algo que a gente pode ter, porque é uma expressão cultural, e eu conheço tantas expressões culturais que a gente já não prestigia porque nos parecem absurdas, né? Hoje nos pareceriam absurdas. Em outros sistemas,
como o sistema português, por exemplo, os animais passam a ter a personalidade jurídica própria reconhecida, ainda que despersonificada, mas eles já têm esse reconhecimento, e ainda que a coisa venha de uma maneira travada, né? A França, recentemente, deu um passo, que é um passo que foi muito criticado, porque o ambientalismo queria que fosse mais longo, mas que é um passo que é um divisor de águas. O governo francês reconheceu, né, e sancionou a lei que trata de um crime que é o crime do ecocídio, né, mas chamou de delito. Essa é a crítica do ambientalismo, né? Teria que ser o crime. O delito você vai para contravenção, você vai dar um tratamento administrativo. Mas o só reconhecimento do ecocídio como uma figura jurídica que demanda apreciação pelo direito é algo que é brutal em termos de mudança, né? Eu não vou dizer nem de evolução ou não evolução, eu não vou fazer esse juízo de valor, mas é uma mudança drástica. Bom, na questão da proteção do meio ambiente, da conservação, da recuperação, da promoção do meio ambiente, todos esses pontos trazidos ali nas leis que vão depois disciplinar a Constituição na matéria ambiental, a gente vê que a temática é sempre a interação entre a atividade humana e o meio ambiente. E a régua, a métrica da atividade humana é sempre a métrica da geração de um resultado que você dá uma apreciação econômica. É ilusão, é ingênuo achar que nós vamos ter qualquer tipo de intervenção de natureza produtiva, de natureza a agregar, de forma a agregar qualquer valor que não seja voltada para a geração de resultado econômico. Então, nós temos que buscar integrar a questão econômica com a questão ambiental. A questão ambiental, portanto, ela vai agir sobre a questão econômica e vice-versa de duas maneiras. De uma maneira restritiva e de uma maneira integrativa, né? A restritiva vai Tá voltando, tá voltando. Voltou, né? Já voltou, já voltou. A maneira, a integração de natureza restritiva, ela vai se dar de forma muito simples, né? Eu vou criar, por exemplo, um espaço territorial especialmente protegido. E com isso eu desvinculo aquele espaço territorial ambiental da possibilidade de apreciação econômica. Então eu digo, aqui você não vai fazer mudança do uso do solo de maneira a dar ao solo, em alternativa à conservação e preservação, uma exploração de natureza econômica. Eu tiro a possibilidade da apreciação dicotômica, né? Então eu vou ter sempre os elementos de restrição. E eles vão se dar, em regra, sob forma de disciplina de como a gente usa. Ele vai estar ligado ao uso do solo, porque tudo aquilo que de meio ambiente tratar vai estar vinculado à forma como o ser humano ocupa o meio ambiente. Então, a intervenção humana sobre o solo, e aí você vai ter sobre a água, o efeito sobre o ar, o efeito sobre o subsolo, o efeito de maneira mais ampla para a questão de clima, ela sempre vai estar ligada ao uso do solo. Então, não é à toa que no âmbito internacional trata-se muito a questão da mudança do uso do solo, por exemplo, na Convenção do Clima, né? O que a gente chama de LUCF, o Land Use Change and Forestry, né? O uso do solo, a mudança do uso do solo e o florestamento. Como é que a gente disciplina um espaço territorial, que é o nosso espaço territorial brasileiro, de maneira a nele caberem as atividades urbanas, as atividades rurais, os povos indígenas, as áreas de conservação, as áreas de exploração para turismo. A gente tem vários candidatos a ocupar aquele espaço, todos eles com algum viés de natureza econômica, salvo aqueles que são de restrição. As integrativas, elas têm o caminho inverso, é da economia para o meio ambiente, não do meio ambiente para a economia. E elas vão ser, tipicamente, medidas de algum tipo de renúncia. O Estado
deverá renunciar a uma prática ou a um interesse para que ele obtenha o resultado ambiental como variável positiva, né? Bom, vamos dar um passo atrás para entender isso, vamos voltar para a questão de como é que eu restringo a atividade econômica em relação ao meio ambiente antes. Além de eu restringir a forma de uso do solo, que eu vou fazer de várias maneiras, eu vou fazer isso de várias maneiras, mas eu vou fazer de uma maneira central. Eu vou fazer pelo controle da atividade. Aqui é o comando e controle, né? O sistema de licenciamento. E é interessante olhar que a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é 7 anos antes da Constituição, foi recepcionada pela Constituição, e até hoje a gente não conseguiu sair do limbo com algumas coisas dessa lei, né? Nós estamos discutindo de maneira feroz a natureza jurídica do licenciamento ambiental. A gente discute tudo do comando e controle. E a gente esquece que o artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente traz lá os instrumentos da política nacional e o comando e controle, o exercício do controle da atividade produtiva de maneira restritiva pelo Estado é só um desses instrumentos. Se a gente tivesse, por exemplo, zoneamento ecológico econômico, avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental integrada, se a gente tivesse criação dos núcleos, o Estado de São Paulo tentou isso quando fez as zonas de saturação de ozônio, por exemplo. Se a gente tivesse uma visão ampla da questão ambiental, a gente não precisaria ficar fazendo o controle rígido, caro, caso a caso, unitário da atividade produtiva. Até porque, se eu tiver aqui na minha tela um curso d'água passando aqui e eu coalhar esse curso d'água de várias ocupações industriais, cada uma delas gerando uma carga poluente, eu tenho esse curso d'água aqui, o curso d'água recebendo a carga toda, de nada adianta eu controlar um por um. Eu preciso saber qual é a capacidade de suporte daquele bem ambiental, de maneira a limitar o nível de intervenção. Então, me parece que nós estamos, desde 81, patinando na criação de um só instrumento. Um instrumento que é fundamental, que é o comando e controle, é o Estado dizendo ao cidadão como se portar, mas que é um instrumento que ele, de maneira individualizada, ele tem alcance muito restrito. Isso gera um desgaste monstruoso nas relações. A mudança disso passa não só, obviamente, pela apreciação do meio ambiente para a intervenção e não da intervenção para o meio ambiente. E eu tive o privilégio de ser aluno do professor Guido Soares, ele dizia coisas geniais. Uma das coisas que ele dizia era o seguinte: um curtume instalado no estacionamento do maior shopping center da capital do seu estado. Aqui em São Paulo, na época, ele brincava que ia botar um curtume aqui no estacionamento do Shopping Eldorado, ali nos Jardins, para todo mundo ver. Ali você tem 3 pisos de subsolo e tudo impermeabilizado. Ele dizia: eu vou pôr o curtume ali no térreo e vou fazer o meu descarte ali no pobre do Rio Pinheiros, que já virou quase que um esgoto a céu aberto. Qual é o impacto ambiental efetivo que individualmente essa atividade vai criar? Se eu pegar esse mesmo curtume e colocar na parte mais preservada, nativa, virgem, linda da floresta amazônica, qual é o impacto que esse mesmo curtume vai gerar? Então, a relação é sempre uma relação de intervenção versus o meio que a recebe. E o meio que a recebe não pode ser olhado de maneira individualizada. Então, esse erro nós temos que corrigir ainda, e os instrumentos que a gente tem na Política Nacional de Meio Ambiente, em outras políticas, mas, acima de tudo, os instrumentos que a Constituição nos traz, são instrumentos que podem, de muitas formas, nos trazer aqui uma luz. Então, nós temos que ir para o artigo 170 da Constituição, né? Vamos tratar da ordem econômica. E o que diz o artigo 170? Primeiro, o artigo 170 ele é um estímulo ao exercício das atividades econômicas lícitas, independentemente de controle do Estado, salvo quando a lei estabelecer de maneira diversa. E o salvo quando a lei estabelecer de maneira diversa, onde nós estamos na questão ambiental. Toda e qualquer intervenção que seja de impacto ambiental, notadamente aquela de significativo impacto ambiental, ela tem esse controle do Estado. Então, para que vai se dar esse controle do Estado? Para restringir, mas também para integrar. O diabo começa aí porque
quem em sã consciência me disser qual é a definição de significativo impacto ambiental, eu agradeço, vou guardar, vou pedir para copiar, vou pedir 2 minutos e vou viver disso o resto da vida, porque o significativo impacto ambiental, ele vai depender, como a gente acabou de ver no exemplo do curtume, de onde eu estou. Uma atividade que pode ser nada impactante num determinado local, dadas as características do meio que a recebe, pode se tornar extremamente impactante em outro local. Eu acho que o pessoal do Rio Grande do Sul enxerga isso de maneira muito simples. Quando você chega em Porto Alegre, você sai do aeroporto, invariavelmente, se você estiver indo ali para o centro de Porto Alegre, eu não vou lembrar o nome da avenida agora, Nanda, mas toda vez que eu vou para Porto Alegre, a Nanda é a primeira pessoa a saber, e ela insiste em me buscar no aeroporto. E eu sei que não é de propósito, mas ela me leva do aeroporto e a gente passa na frente daquele estádio, daquele time que tem aí. Aquilo é um impacto negativo horroroso, sim, uma coisa bizonha. Se esse troço estivesse a 170 quilômetros de distância, ele não me causaria esse impacto, ele não seria significativamente impactante. Mas aí a Nanda faz um caminho tal que a gente passa ali em frente ali ao Beira-Rio e o mundo muda, o mundo passa a ter um impacto extremamente positivo. O gaúcho aprende isso, aquele que nasce em Porto Alegre aprende isso desde o início. E aqui, já que eu estou fazendo piada com os gaúchos, eu não vou me segurar, eu vou fazer um comentário que eu aprendi em casa. Quando um cidadão de qualquer outro estado do Brasil ele sai de um estado para outro, o nome que se dá a isso é migração. Quando um cidadão de qualquer outro estado da federação sai do Brasil para outro país, a isso dá-se o nome de imigração. Estamos todos concordam em relação a isso, E quando um gaúcho sai do Rio Grande para qualquer outro lugar do mundo, qual é o nome que se dá? Exportação de tecnologia. Vamos em frente. Então, quando nós estamos aqui nessa... A Karen, acho que eu nunca tinha ouvido eu falar isso, Karen? Eu cresci ouvindo isso, não tem jeito. Isso de um gaúcho que está lá morando em Minas Gerais, O meu pai não sai de Minas Gerais por nada nesse mundo. Então, é o reconhecimento do próprio ego, Vamos em frente. Tô anotando, tá? Pode cobrar depois. Posso usar, Posso usar. Claro, não se cobra direitos autorais entre amigos. Então, quando a Constituição estabelece ali no artigo 170 esse controle, ela não quer só que isso seja negativo. Afinal de contas, aquele capítulo da ordem econômica é o capítulo que busca disciplinar uma forma de nós crescermos economicamente para atingirmos todos aqueles direitos que estão no artigo 5º e no artigo 6º. O professor Guido Soares dizia, antes de dormir toda noite, leia um inciso do artigo 5º ou do artigo 6º. Pode escolher. Sonhe com aquilo que leu. Werner. E no dia seguinte, ao acordar, pergunte a você mesmo se você acredita naquilo que sonhou. Se você acreditar, parabéns, seu nome é Alice e você vive no País das Maravilhas. Porque está lá, direito à habitação, a saúde, a educação, a segurança, ao lazer. Como é que nós vamos implementar isso se não desenvolvendo uma economia que seja estimulativa, que seja integrada com esses princípios? O meio ambiente está ali também. Werner, eu vou te interromper só um pouquinho. Afinal de contas, a dignidade, ela haverá se houver um ambiente rígido. E a vida depende de um ambiente rígido. Nós estamos desde Adão e Eva, para quem acredita, insistindo em achar uma forma, aquilo que é possibilidade de vida. Vamos acabar conseguindo. Um dia a gente chega lá. Eu espero já não estar por aqui. Eu espero ir embora de uma maneira mais suave. Mas então o 170 da Constituição está lá para dizer que essa integração tem que acontecer. E ele traz a resposta, não traz no texto original de 88, foi uma emenda constitucional, que agora vai me falhar o número, mas foi por uma emenda constitucional que o inciso 6º do artigo 170, quando a gente trata ali dos instrumentos, dos elementos da ordem econômica, o texto original dizia meio ambiente. A defesa do meio ambiente. Era um dos pilares da ordem econômica. Mas como é que eu vou efetivar isso? E aí veio a emenda constitucional para dizer que, com a apropriação de tratamento diferenciado, e aqui é tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, tratamento diferenciado,
para os produtos e serviços cujo modo de produção ou de prestação seja de menor impacto ambiental. Então, o que eu estou a dizer aqui é o seguinte: cria-se uma métrica econômica, e aí nós vamos ter que estudar como é que eu materializo isso, mas cria-se uma métrica econômica, segundo a qual aquela atividade que gera um impacto ambiental menor, aquela prestação de serviço que gera um impacto ambiental menor, terá um tratamento diferenciado. O que é tratamento diferenciado na ordem econômica? É ônus financeiro, não passa disso. Eu onero a atividade, o Estado onera a atividade produtiva, atividade econômica, para obter dali receita que vai ser necessariamente aplicada para a consecução, a materialização das políticas públicas, que estão todas postas no texto constitucional e nas leis que o regulamentam. E aqui tem uma coisa interessante que eu tenho debatido com algumas pessoas, qual é a diferença entre política de Estado e política de governo, né? As políticas públicas, elas são definidas, são as políticas de Estado, na origem, que são aqueles objetivos, né? Na Constituição colocados de maneira programática e na lei colocados de uma maneira mais material. Mas não condizem necessariamente com as políticas de governo. Porque como faltam recursos para o todo, há necessidade de fragmentação. E a fragmentação ela tem que ser estritamente por orientação de natureza política, porque qualquer outra forma de fragmentação ela seria ofensiva a um primado de que esses elementos eles têm o mesmo peso. Não há na Constituição um peso maior para a educação do que para a segurança, maior para a educação do que a habitação. Esses princípios eles não colidem, eles não se excluem. Nenhum governo pode dizer eu não vou cumprir aquele primado constitucional porque dei preferência a este. Eles estavam em conflito dada a ausência de recursos suficientes para o todo. Não. O que ele vai fazer é eu vou alocar recursos neste ou naquele, de acordo com a maior necessidade da sociedade. E o de acordo com a maior necessidade da sociedade é a partir de uma apropriação do tema que vai ser necessariamente ideológica. Então, quando a Constituição diz que tem que haver esse tratamento diferenciado, o que ela está dizendo é a economia vai agir de maneira a conversar integradamente com a questão ambiental. Muito bem. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo recente. Vamos pegar a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. A Política Nacional sobre a Mudança do Clima estabelece ali, 1, os elementos, 2, qual é o objetivo, o que nós queremos? Nós queremos reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa a parâmetros a serem determinados e definidos de acordo com circunstâncias razoáveis, de maneira a evitar que haja a inviabilização do ser humano a partir do efeito de gás de efeito estufa acima do que é possível, e aqui cada um tem a sua religião nesse tema, né? Eu faço parte dos que acreditam que a mudança do clima é a soma das causas naturais com as causas antrópicas, de maneira que a gente não pode dissociar o efeito lado da atividade humana, há quem conteste. Né? E aí, num dado momento, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima diz que vai haver aqueles mecanismos financeiros para gerar a viabilização do investimento nos projetos e nas medidas que têm um apelo de redução das emissões de gás de efeito estufa. Isso é programático. Eu estou criando aqui o conceito. Na prática, eu estou falando do quê? A Política Nacional sobre a Mudança do Clima é recente. Em termos legais, não está tão longe. Vamos voltar em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, lá também tem. A menção a instrumentos econômicos. Cadê uma lei específica? Toda vez que você for trabalhar a variável econômica integrativa, você vai ter que dizer o seguinte: o benefício do menor impacto vai ser
premiado com a menor receita, com a menor arrecadação. Portanto, eu estou dizendo que eu tirarei recursos do caixa daquele agente, que é o poder público, que tem aquela missão constitucional maravilhosa de implementar todos aqueles princípios que a gente não consegue, por mais que a gente tente implementar, com o dinheiro que tem. Imagine com menos dinheiro. E aí que vem as ideias de gerar um mercado. Eu transfiro do poder público para a iniciativa privada esse resultado, de maneira a gerar um equilíbrio, que é um equilíbrio silencioso. Eu aumento o volume de dinheiro que vai ser transacionado neste mercado, e com isso eu aumento a minha receita. E na outra mão eu abro mão de uma parte dessa receita. Então a renúncia está vinculada a um crescimento, na verdade, a um equilíbrio. A questão é que essas duas vertentes não conversam. Né? Os agentes privados, agentes econômicos, eles querem receber o estímulo para depois investir. Então você tem aqui uma dicotomia, que é a mesma dicotomia que no plano internacional a gente vê o Brasil viver, desde 72 em Estocolmo, quando a gente diz aos países desenvolvidos, vocês acabaram com a natureza, com as florestas, com o meio ambiente de vocês, e agora se conscientizaram disso e vem dizer que eu tenho que preservar aqui. Como é que nós vamos criar aqui um balanço? Né? Eu acho interessante quando a gente vê hoje, né, a política de governo em relação à questão ambiental mudou muito nos últimos anos. Né? A gente teve uma guinada. E é interessante quando a gente vê hoje alguns aspectos que são criticados. Né? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou dizendo nem que um era melhor, nem que o outro é melhor, tá, gente? Eu tenho críticas às políticas de governo na questão ambiental, desde que eu me entendo por estudante de direito em 1988. Eu olho para isso e vejo críticas, eu sou um cara muito crítico, então eu não estou defendendo nem criticando o governo atual nem os passados. Pelo amor de Deus, não me ponham nessa fogueira. Mas é interessante a gente ver o seguinte. No momento em que o presidente da República aponta o dedo e diz: quem compra a madeira ilegal é você, o mesmo país está me dizendo que eu não posso permitir a madeira ilegal, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está fazendo uma transferência de responsabilidade, que é uma transferência de responsabilidade defensiva e, portanto, agressiva. Mas o que a gente fazia antes era uma transferência de responsabilidade também. Ela só era ofensiva e, portanto, não agressiva. Ela era de empatia. Você quer, eu também quero, mas para preservar, eu preciso desse recurso, eu preciso que o recurso chegue aqui. Então, você abrir a porta para o recurso, para implementar uma política de proteção, ou você apontar o dedo para quem está estimulando o lado negativo, no fundo, nós estamos falando a mesma coisa. O que nos falta é enxergar como, o meu modo de ver, integrar as duas coisas. Eu achei interessante surgir essa nova visão para que a gente possa refletir como é que a gente faz o todo. Mas muito bem, como é que o Estado, então, vamos deixar um pouco de lado a questão de como é que eu atraio capital, né? E vamos falar um pouco do papel do Estado. O papel do Estado, que ele acaba condicionando ao aumento do investimento, é o papel de gerar a queda do custo de transação, do custo de produção, em troca de um melhor resultado ambiental. É simples assim. É o ir além, não é? Eu não vou abrir mão em nenhum momento do princípio da legalidade estrita. Se você não cumprir a lei, se você não atender todos os requisitos, se você não se licenciar, você não vai operar. Está claro. Mas, dentro desse ambiente, eu já fiz o corte entre legalidade e ilegalidade. E aqueles que estão na legalidade, eu vou dizer, destes, quem trouxer um resultado melhor, critérios pré-determinados, vai ter uma menor incidência de custo sobre a sua produção. Eu vou reduzir a carga tributária. É aí que a gente vai trabalhar. E aqui é interessante porque nós podemos trabalhar por dois caminhos muito claros e tem um híbrido no meio. O primeiro caminho é do incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal?
O incentivo fiscal nada mais é do que eu dizer para você: você está comendo muito no seu almoço e está comendo mal. Continue comendo muito, continue comendo mal, mas diminua um pouquinho. E eu vou te dar uma sobremesa. Então, o incentivo fiscal, ele não é transformador. Ele não muda o modus operandi. Portanto, ele não induz. E aqui tem uma obra do professor Luiz Eduardo Chueri, da São Francisco, da USP, que é sensacional sobre isso, que ele fala de normas tributárias de indução. O que são as normas tributárias de indução? São as normas que conversam com o 170 de maneira a criar um estímulo, uma indução. Elas induzem o capital de investimento a seguir um caminho que tradicionalmente ele não seguiria. Eu uso o ambiente tributário para mudar o perfil da atividade econômica. Aí eu tenho que setorizar. É muito interessante olhar para este aspecto, né? Então, entre a indução e o incentivo, eu vou ter um meio termo que é o estímulo. O que é o estímulo? É quando eu faço um incentivo de tal monta, a renúncia fiscal é tão grande, a renúncia à receita, né, é tão grande, que eu otimizo aquela atividade, mas ainda não a mudei. Quais são os setores que eu consigo fazer isso e quais são os setores que eu tenho que fazer indução? Tipicamente, os setores de serviços, eu vou ter que trabalhar com incentivo e estímulo. Porque a prestação do serviço, ela é de uma natureza tal que é muito difícil você quebrar o paradigma. Você só vai ter a capacidade ou a oportunidade da indução. Me desconcentrou aqui, né? Você só vai ter a capacidade ou a oportunidade da indução quando você tiver dentro de um ramo, de uma atividade econômica que tenha variáveis. E aí eu gosto muito do setor de energia para isso. O incentivo e o estímulo vão trabalhar com a redução da carga tributária. A indução, em regra, vai ser o contrário. Por quê? Eu vou pegar o setor de energia. Como é que eu gero energia? Eu tenho várias fontes, eu tenho as matrizes energéticas, não é? E eu sou capaz de calcular de maneira estimativa ou mediana quanto de emissão de gases de efeito estufa, qual a tonelagem de gás de efeito estufa que eu posso ou devo gerar para a produção de 1 kWh na térmica, na hídrica, na eólica, na fotovoltaica. Nas térmicas eu vou ter, dependendo da matéria, do combustível que eu usar, isso vai se alterar. Dependendo das medidas de controle que eu vou usar, isso vai se alterar. Se eu conseguir um circuito fechado, eu posso chegar próximo de zerar isso. Mas aí como é que eu trato? Que eu vou gerar, eu vou encapsular. Se eu não joguei para cima, em algum lugar eu vou jogar. Isso não desaparece. Então aqui eu vou ter tecnologia. Acho que a gente, acho que trancou ali. A primeira que se aproxima do híbrido do estímulo. O que é essa primeira? É eu dizer que se você trouxer uma tecnologia diferente para esse encapsulamento e tratar depois, vamos ver uma coisa que deu muito dinheiro para quem trabalhou com isso no Brasil, os criadores de porcos que faziam a queima do metano. Sistemas de incineração, uma coisa super simples, mas que quebra moléculas e transforma um gás que seria mais agressivo em algo menos agressivo. Simples assim. Né? Os aterros que passaram a fazer a queima. Né? Então você gera combustível e você melhora a condição do ponto de vista daquele tema dentro da questão ambiental que você está atacando. Mas eu tenho a matriz energética. Quando o governo faz o leilão para contratação de energia, para a gente integrar o sistema
e ter a segurança, né, aquela colcha de segurança no sistema elétrico, ele vai contratar pelo menor preço. Esse é um critério puramente econômico. Eu posso criar políticas que privilegiem a contratação das que são de menor emissão de gases de efeito estufa. Porque eu tenho um risco aqui, que são as que também geram menor segurança, né? Quando eu tenho a hídrica, eu faço a reservação e eu tenho para estiagem uma contramedida. Quando eu uso a térmica, basta que eu tenha fornecimento de combustível, a matéria-prima, fluindo bem, ou seja, reservas próximas. A eólica, eu dependo de ventar, né? E eu ainda não consegui, nós ainda não conseguimos, como sociedade, gerar o vento, né? A não ser usando energia para isso, e como o vento seria para gerar energia, seria um pouco contraditório, assim como a fotovoltaica, né? Num dado momento, a nuvem parou ali em cima, a vida aconteceu ou não aconteceu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar clusters, posso criar blocos, e aí eu calculo a minha tonelagem de emissão de gás de efeito estufa por quilowatt-hora para cada matriz. E a matriz que é muito, gera muita emissão de gás de efeito estufa, eu onero mais. Como é que eu onero? Qual é a figura tributária que nós temos para criar esse diferencial de mercado? Basta olhar para combustíveis. A gente tem a CID, a Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico. Então, eu tenho uma figura tributária pronta. Pronta. Basta criá-la e estabelecer o que é que eu vou fazer dela, para onde vai esse dinheiro. Ela é um fator de desequilíbrio para induzir o capital para tornar mais barato o quilowatt-hora de uma determinada matriz e induzir o capital para aquele caminho. Atrelo a isso também as isenções com transferência, as reduções com transferência de tecnologia. E eu crio um círculo virtuoso. Mas eu vou ter aqui uma receita, uma arrecadação. E essa arrecadação, ela tem que estar atrelada àquilo que foi criado. A CID tem um papel, né? Qual que é o papel que nós vamos dar para essa CID, para poder criá-la? O que me parece razoável seria olhar para as nossas florestas. Esse recurso sobe para um fundo, este fundo financia projetos do famoso RED, redução das emissões por desmatamento e degradação, mais, né, RED+, com impacto social. Eu gero, com isso, mais um elemento de equilíbrio nessa conta, porque eu já induzi o capital a ir para aquela matriz que menos gera emissão de gás de efeito estufa. E ainda com o dinheiro que eu recebo, eu financio projetos que evitam a emissão de gás de efeito estufa. E eu crio aqui um balanço positivo, o círculo virtuoso se amplia, e isso gera um crédito. Eu vou monetizar isso. E aí eu posso criar, como criou o governo chinês. Os projetos de carbono na China, uma parte do resultado é do governo. Necessariamente. Ou eu posso simplesmente estimular o mercado a fazer essa transação, e o sujeito que fez aquele projeto e que vai vender esse crédito depois, esse crédito vai gerar um recurso, esse recurso vai ser tributado de alguma maneira, ele tem que ser contabilizado. Então eu começo a gerar um círculo também, que aquele tributo que eu deixei de receber porque eu fiz a redução ou a renúncia para a transferência de tecnologia, lá na frente ele vira uma outra forma de tributo. Então eu começo a ter balanços que se coordenam. Mas no frigir dos ovos, eu induzi o capital àquela fonte de menor emissão de gás de efeito estufa, eu gerei com isso um recurso, esse recurso pela CID, gerado pela CID, aplica-se em projetos de RED, esse projeto volta de acordo com a contribuição para o fundo. Então, as térmicas contribuíram com 70%, então 70% dos créditos vão compensar as emissões remanescentes do setor, daquela matriz. Então, eu divido isso pelas empresas daquela matriz, de acordo com a contribuição de cada um para a emissão, e eu tenho um círculo virtuoso utilizando o instrumento econômico. Isso se aplica a qualquer ramo de negócio. Vamos pegar um outro, vamos para serviços. Quando a gente vai ao supermercado hoje,
em alguns supermercados, a gente já vê aquela gôndola que tem a comida vegana. Cara, eu não sei, mas é onde eu e a Nanda vamos lá nos abastecer. Só que o preço é caro. É mais caro você comer comida vegetariana ou comida vegana. Esse rótulo, ele custa caro. Muito bem. Tem um supermercado aqui em São Paulo que ele tem um espaço muito claro para isso, né? Ele tem lá a área, ele chama de saudável. Eu gosto que eu me sinto melhor, me sinto magro. Acho que eu tenho. Às vezes, quando eu estou lá, eu até acredito que eu tenho cabelo. Se puser um espelho, vai aparecer uma cabeleira, vasta cabeleira. Tipo aquela do Batista, ou que o Falcão tinha. Esses caras aí, né? Que jogaram naquele time. E aí, por que esse produto é mais caro se ele, em tese, é mais saudável? Bom, eu vou fazer um estudo de saúde. Vou fazer um estudo de saúde e vou ver o seguinte. Quem tem uma alimentação saudável, e aí eu vou colocar dentro do saudável o equilibrado, uma alimentação funcional. Eu não vou aqui ser radical e dizer, não, só quem não come carne, os outros estão todos errados, né? Eu tenho uma tendência muito forte a pensar como pensava, porque eu me sinto até mais inteligente quando eu digo isso, como pensava Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia que ele dividia as pessoas em dois grupos, os que concordavam com ele e os equivocados. Mas eu não posso ser egoísta. Então eu decidi me alimentar de uma certa maneira que está lá na categoria dos saudáveis, mas tem várias formas. E vamos pegar para cada um desses saudáveis, vamos pegar um critério: diabetes. Quanto que a diabetes onera o setor de saúde? Então, se eu tiver um tratamento voltado para diabetes, que eu crio uma forma qualquer de desoneração ou de oneração do mercado de maneira a induzir as pessoas a comprarem porque é mais barato, aquele que gera um menor risco de diabetes, eu estou contribuindo para a consecução do artigo 5º da Constituição. E esse é o papel dos mecanismos tributários. Eu brinquei de fazer esse exercício com várias indústrias na minha pesquisa de doutorado. Eu acabei escolhendo o setor elétrico porque o setor de energia era mais fácil de mostrar. Mas se você ficar em energia, se você ficar nos setores de base, se você for para a construção civil tem uma miríade de espaços para fazer esse tipo de brincadeira e de trabalho. E se todos eles tiverem uma das variáveis, a oneração sim, para você criar a indução e pela indução gerar um fundo, esse fundo, e vejam que coisa bacana, o círculo virtuoso é o seguinte: quanto mais eu induzir para de menor impacto, menor vai ser a contribuição para o fundo. Então, no mundo ideal, eu chego no conceito de sustentabilidade plena na hora que o fundo não tiver mais contribuição. E aí eu não estou mais onerando, porque eu já eduquei o capital de investimento. Então, tem todo um trabalho aqui que a gente precisa olhar. Onde é que está o fundamento para isso? Está na Constituição, está na Política Nacional sobre Mudança do Clima, está na Política Nacional de Meio Ambiente, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Convenção sobre a Biodiversidade, quando trazida aqui para dentro, internalizada, ela traz também instrumentos. A questão da repartição de benefícios no acesso aos nossos recursos biodiversos. Quando você faz uma repartição de benefícios mais adequada, você gera um benefício. Se eu puder atrelar uma variável qualquer aqui e desonerar a atividade que gera menor repartição de benefícios, eu crio mais recurso para a repartição de benefícios e eu crio a indução do capital em direção àquilo que eu, como Estado, governo, política de governo, usando as políticas de Estado, aquilo que o governo quer. O que a gente vai precisar aqui é de vontade política. Tá? Quando veio o MDL, isso é 2005, né, o protocolo de Kyoto traz o MDL, o protocolo de Kyoto é aprovado e a gente fica lá esperando preencher os requisitos para a implementação, né? Os 50 mais 1 países, os 50 países pelo menos, e os 50 mais 1 de representatividade. Num dado momento, a Rússia, isso é final de 2004, isso, a Rússia
anuncia: ratificaremos o protocolo de Quioto. Bárbaro, preenchemos os requisitos. E, de repente, uma multidão vai à Conferência das Partes em Nova York. Em Nova York, eu tô ficando louco, em Buenos Aires. Muito bem. Chega lá em Buenos Aires, havia um frisson, todo mundo achando que aquilo ia ser um mercado que ia resolver o problema. Eu me lembro muito do Legião Urbana, né? Mas nós vamos ganhar 1 milhão. E aí ia fazer um sucesso enorme esse mercado. Não fez. Não fez. O Bush ganha a eleição, é questionado por 4 senadores dos democratas por que ele não implementava de vez, porque era dali que viria o dinheiro para financiar. Ele invoca a resolução 54, se não me falha, do Senado, para dizer que não podia pôr em risco a competitividade econômica do país com desequilíbrio de obrigações. Então, Brasil, Rússia, China e Índia teriam que passar dos sem obrigação para os com obrigação, lá no MDL, e a gente fica patinando nisso e a coisa não anda. A pergunta: quando a gente gerava o crédito de carbono do MDL, o Estado brasileiro estava pronto para, em nome de uma política de redução de mudança do clima, considerar aquele título, que era um intangível, algo não tributável? Algo isento de tributos? Não. Foi feita uma consulta à Receita Federal à época, e a Receita veio com uma mirabolante resposta para dizer, em síntese, que deste latifúndio o quinhão do Estado será absorvido. Falta maturidade, falta visão de longo prazo, e eu estou aqui chovendo no molhado, não precisava dizer para ninguém isso. Então falta uma apropriação adequada da variável econômica nas políticas ambientais, de maneira que elas sejam integrativas. Eu paro por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Eu adoraria que a gente tivesse espaço para um debate, mas eu quero agradecer muito Nanda e Karen, primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo e falando com vocês, mas eu quero agradecer também que eu vi que enquanto eu estava falando, vocês puseram ali a hashtag de um dos abrigos que eu faço parte, né? O Adote um Focinho, o outro é o Abrigo Voz Animal. E hoje eu tenho uma parceria com uma clínica, né? Com o Canil Virtuos, onde eu faço trabalho de ressocialização de pseudo-mordedores, né? Esses cães que o cara compra o cachorro, né? E aí eu adoro uma camiseta que a gente tem, que amigo não se compra, se adota, mas o cara vai lá e compra o cachorro. Não satisfeito, ele põe o cachorro num espaço de 2x2, onde o cachorro fica exposto a excesso de sol, a falta de água quente quando vai comer, falta comida, tal, e um dia esse cachorro morde esse cara. E aí o cão é que é agressivo. Então esse tipo de cão é que eu recebo, e lá com o trabalho maravilhoso do Alejandro e da Kelly, a Kelly é veterinária, o Alejandro terapeuta canino, a gente vai lá resgatando esses caras e pondo lá até a gente prepará-los para voltar para a vida em sociedade. Eu me sinto mais ou menos um gestor de um presídio, né? Então lá aqueles caras que chegaram lá porque bateram em alguém, e dali a pouco eles se convertem, eles se tornam religiosos, e eles começam a ler a Bíblia todo dia, e por alguma razão eles se tornam mansos. A razão é o trabalho incessante da Kelly e do Alejandro. Isso é uma das coisas que mais me dá orgulho na vida, então eu quero agradecer imensamente por vocês terem posto esse @adote um focinho aí, porque isso para mim é muito importante. Obrigadíssimo. Bom, a gente aqui agradece, né, de todas as formas aí a tua participação conosco aqui hoje. Eu confesso que eu já fiz a minha lista de perguntas aqui e vi que vai ser ótimo debater sem te ouvir, Nanda. Tu não tá me ouvindo? Não tô ouvindo nada. E agora, tá me ouvindo? Também não Nada. ouço. Alguém tá me Agora ouvindo? sim. Agora sim. Deu? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora sim, agora sim. Vou botar bem alto aqui, chegar mais perto. Eu tô com várias perguntas aqui, mas eu vi também que tem pergunta ali no chat, então eu vou dar até preferência ali para as perguntas, mas uma eu não vou me aguentar, tá? Quando tu estavas falando aqui, tu trouxeste o exemplo, né? Falando assim, a gente tem ali o artigo 5º, o artigo 6º, 225, a questão dos direitos fundamentais, tá?
E nós tivemos agora há pouco, né, 2 manifestações da Procuradoria-Geral da República dizendo que só é direito fundamental o que está arrolado no artigo 5º. Então, todos os direitos, né, que não estão arrolados no artigo 5º não seriam mais considerados direitos fundamentais. Te confesso que me perdi, né? Fiquei meio perdida ali no meio, né? Do tipo assim, senhor, né? Tudo que eu estudei nos últimos 20 anos foi por água abaixo, né? Então, só existe o catálogo do artigo 5º, não temos mais nada a não ser isso, né? Justamente na manifestação da DPF 640, lembra aquela que nós até gravamos sobre isso, né? E sobre as 2 da vaquejada. Karen, me salva? Eu não ouvi nada. E aí, de repente, eu ouço ela rindo, depois para de novo. Nanda, bota teu celular aí. Bota teu celular, me liga pelo WhatsApp e vai falando, eu ouço pelo celular, eu deixo no mudo aqui. É boa. Mas não tá. Mas não... São muitas emoções, são muitas emoções. São muito. Agora não dá para ouvir. Agora eu não estou ouvindo o Werner. Tá, olha só, eu ouço algumas frases, eu ouvi, agora eu não ouço o Werner. Depois tá, corta mas agora... de novo, você está falando, eu não estou ouvindo. Tá, agora eu pego o WhatsApp aí que eu estou te mandando. Né? A pergunta que eu te fiz é o seguinte, né, para tu nos ajudar, porque a gente... Eu vou te ligar. Ai, senhor. Isso é vida ao vivo. Vocês acham que é fácil fazer TV ao vivo? Não é fácil. Tá dando umas interrupções, eu também não tô ouvindo. Werner, é o seguinte, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo aqui no telefone agora. Então, agora tá ótimo, né? A pergunta que eu te fiz foi sobre a manifestação da Procuradoria-Geral da República na DPF 640, aquela que nós já conversamos, até tem vídeo nosso, né? Tem vídeo nosso no canal, inclusive, viu, galera? Para quem gosta de animal, tem um vídeo nosso falando sobre isso. E nas 2 ADIs agora da emenda constitucional 96, né? E voltamos, porque tu trouxe ali a questão da vaquejada e falou sobre direitos sociais e meio ambiente, né? 225. Pela manifestação da PGR, direito fundamental ficou restrito ao catálogo do artigo 5º. E aí eu te confesso que eu me perdi, né? Se aquilo aí vai ser uma escolha nossa, né? Ou seja, pelo Ministério Público Federal, pela nossa Procuradoria-Geral da República, direitos fundamentais agora não estão mais, por exemplo, toda a segunda dimensão, que é a justiça social, que está fora do artigo 5º, não é mais direito fundamental. O meio ambiente, então, nem pensar, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e te provocar também com relação à sustentabilidade e essa falsa dicotomia, para mim, né, essa falácia que a gente determina entre, olha, não dá para ter desenvolvimento econômico sem proteger o meio ambiente, né? E acho que tu já deste vários exemplos aqui de que é possível, a gente só tem que adaptar a forma como a gente vai estabelecer, né, o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Conseguiu ouvir? Bom, primeiro, na 640, a manifestação... É até complicado falar disso, porque, veja bem, o argumento é o seguinte, eu apreendo o animal porque ele está sob maus tratos, e aí, porque eu não tenho como cuidar dele, eu vou eutanasiar. Deixa ele lá, então. Ué, ou seja, a dignidade, ela pressupõe a vida. Se você tira de lá, do maltrato, porque você quer dar vida digna, veja a expressão vida digna, você não pode eutanasiar, meu Deus do céu. Isso é um contrassenso, é ilógico. É de ofender a inteligência do interlocutor. Né? Porque, mas eu não tenho orçamento. Bom, querido, eu também não. Para muita coisa que eu gostaria de ter. Inclusive para pôr fogo naquele estádio. Não posso. Eu tenho uns primos que vão me matar quando virem isso, mas vamos em frente. Então, o que acontece? A manifestação da União ali é muito ruim, porque ela nega o princípio da coisa, né? Depois, agora, na emenda constitucional, Nanda, eu estou contigo, porque, veja,
você não pode. Tem um sujeito que eu gosto muito, um sujeito aí do Rio Grande, que diz que não se pode interpretar a Constituição em tiras. Sim, o artigo 5º trouxe a perspectiva dos direitos fundamentais para o ser humano. Simples assim. São todos os direitos fundamentais ligados à individualidade do ser humano. Então, eu gosto muito do artigo 5º, inciso 20, que é um que é muito pouco debatido, que eu uso muito em umas brigas que eu arrumo aí. Que ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado. E isso acaba entrando aquela figura da associação, né, que é um loteamento fechado, que não é condomínio. E aí o gaiato vai lá e resolve que não pode mais ter bicho. Eu não vou discutir com esse cara, eu não vou discutir, eu oriento. O sujeito me procura e diz, olha, me ajuda aqui e tal. Você imagina, querido, você não precisa de um advogado, você precisa só de uma notificação dizendo, na forma do artigo 5º, inciso 20, não sou mais associado. Aí a regra não se aplica a você. Você vai atender às regras de uso e ocupação do solo. Vamos dizer lá que você pode, a maioria dos municípios, né, fala em 10 animais por lote, né? E que também é outro contrassenso, né? Porque 10 animais num lote de 10 mil metros quadrados ou num lote de 100 metros quadrados. Né? Os critérios são outros. Aí é de novo a questão econômica falando mais alto do que a questão de integração. Muito bem. Né? Então, não faz o menor sentido dizer que os direitos fundamentais estão restritos ao artigo 5º. Do ponto de vista estrutural da Constituição, na minha interpretação. Lógico que eu respeito toda e qualquer opinião em contrário. Né? Ariano Suassuna já resolvia isso para mim. Então, a questão aqui é a seguinte: se o 225, quando diz todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não está tratando de um direito de natureza fundamental, eu não sei o que seria. Eu não sei o que seria. Os direitos de natureza fundamental seriam só aqueles vinculados à individualidade do ser humano, à coletividade não? Os direitos sociais do artigo 6º não são fundamentais? Tem aqui uma interpretação, é lógico que há lógica jurídica na interpretação. Eu acho que não há o casar lógica jurídica com o bom senso, não no sentido pejorativo de que o outro não tem bom senso, mas o bom senso no contexto do que o homem médio vai pensar, né? Então, isso é fundamental aqui. Né? Eu gosto muito de olhar, e eu digo isso em palestras, digo isso em aula, o direito é um exercício do bom senso, né? É um exercício de algumas dicotomias, a dicotomia platônica do ser e dever ser, né? É o exercício da multiplicidade de saltos, que eu chamo, né, do conceito moral, que seria, no meu modo de ver, os valores, dignidade e vida, passando para o conceito ético, os princípios que, de maneira comum, determinamos que nos regem, né? Chegando na lei, que vai ser aquele instrumento que vai dizer como é que você se porta diante do conceito ético, e terminando no contrato, né? Que nada mais vai ser do que uma expressão bifurcada, né? Reduzida desses degraus. Então, dizer, a partir de uma análise sistêmica da Constituição, que o artigo 5º é o único que trata dos direitos fundamentais, eu discordo. Eu humildemente discordo. Assim como também não concordo no exercício que tem muita gente fazendo de alargar os conceitos. Né? Eu escrevi um artigo uma vez que acharam que era piada. O título é de Com tanto princípio, em breve não teremos meio nem fim. Porque agora começa uma discussão judicial. A Nanda e a Karen começam a discutir. A Nanda move a ação, a Karen contesta, a Nanda faz a réplica, a Karen faz a tréplica, e a gente fica inventando nome para um ping-pong que não acaba mais, até o juiz perder a paciência e dizer, vou sanear esse troço. Muito bem. Num dado momento, a Nanda vê que a Karen está ganhando a briga, ela invoca um princípio qualquer. E aí é impressionante a criatividade. Tem, olha o Felipe aí, tem... depois a gente vai, eu vou ler toda, acho que ficou um pedacinho para o resto da pergunta, mas continua, tá. Depois eu leio toda.
Tá bom. Então a gente já tem ministro do Supremo invocando o princípio da colegialidade. Vamos olhar isso. O que é o princípio da colegialidade? O princípio da colegialidade seria o seguinte: eu vou virar vaca de presépio, eu vou seguir aqui a manada. Ok. Nós temos 11 ministros do Supremo. É pouca gente. Aliás, neste país tinha que ser 11, né? Tem do goleiro ao centroavante ali. Jura por Deus que um desses vai poder invocar o seguinte: não, já formou a maioria, eu vou lá, ou você, Maria, vai com as outras. Colegialidade é isso, gente. Então, que princípio é esse? É um princípio que nega a razão dele estar lá. Eu tenho 11 cabeças independentes, absolutamente pensantes, que trarão a cada caso uma de 11 visões, e o direito tem a sua beleza e o seu drama nisso, né? Pode todo mundo pensar, cada um de um jeito, de 11 maneiras diferentes, não existe uma solução só para nenhum caso, e aí invoca-se um princípio que não está escrito em lugar nenhum. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar, né? Assim como a forma de decidir tem que ser pela lei, não pode ser por outra forma, né? Esse princípio que está fora do ordenamento não nos interessa. Eu achei muito interessante a capacidade inventiva do ser humano, né? Que realmente, se quiser, tem princípio para todos. E isso liga muito com esse movimento de soluções alternativas de conflitos, porque se vê que os problemas e os enfrentamentos se perpetuam e não se chega num resultado profícuo, eficaz, eficiente, e muitas vezes, no fim das contas, o pedido de uma inicial, ele já não tem nem mais resultado prático, né? Acho que essa reflexão é bizarro. Karen, eu vou te contar em 30 segundos uma história. Nós temos um caso super delicado de um tremendo alcance. É uma questão do que agora até estão chamando de direito dos desastres. E aí os indivíduos que queriam discutir a parte material, a parte que é disponível, né, dos direitos, eles iam a juízo e eles não tinham, eles são todos informais, eles não tinham como provar. Eles perdiam. Aí um grupo deles se une, cria um aglomerado, um coletivo deles. Este coletivo vai ao juiz e diz: nós queremos que o senhor reconheça que, diante deste fato, que de maneira indiscutível gerou efeitos brutais, que nós temos um direito, ainda que a gente não consiga comprovar necessariamente esse direito, e o senhor cria aí uma matriz de apropriação econômica disso. E o juiz invoca uma teoria que é uma teoria do direito americano, do rough justice, que está absolutamente calçada no 357 do CPC, que diz que o juiz, acho que é o 357, sou péssimo para números. Gente, quando eu falar um artigo do CPC ou de qualquer lei, você cava nele e vai em volta um 5 para cá, 5 para lá, você acha. A margem de erro. Isso, é que nem Ibope, é que nem Ibope. Mas o CPC de 2015, para mim, é um outro universo. Eu ainda sou capaz de citar os artigos do CPC. Nanda, o Código Civil de 16 era muito mais bonito que o de agora. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que era muito mais bonito. O artigo 6º dizia que são inimputáveis os silvícolas e os loucos de todo gênero. Eu passei a infância sendo chamado de artigo 6º. E aí, quando eu pedi explicação, me diziam silvícola, tu não é. Então a gente viveu aquilo, não adianta. Mas veja, há momentos em que você tem que ter criatividade. Senão você não dá a solução, você não pacifica, e a função do direito é pacificar, é harmonizar as relações econômicas e sociais. E a função dos agentes econômicos é forçar esse limite o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa confusa, porque a economia precisa da regra, mas a regra limita. Então eles passam o tempo inteiro nesse exercício dialético, é um dilema constante. Essa é a beleza do direito, nós temos que entender isso, né? Eu vou aproveitar, porque a gente já está no tempo, eu vou aproveitar para ler a pergunta do Felipe, tá? O Felipe Teodeschi está me ouvindo, Werner?
Tá. Ele perguntou, professor Werner, tu acredita que com a chegada dessa pandemia terá mais instrumentos e investimentos econômicos para a proteção do meio ambiente e respeito aos direitos dos animais, ou continuaremos com uma espécie destrutiva, sem dar o valor para o meio ambiente e continuar não dando os investimentos necessários para a proteção da natureza? Felipe, obrigado, que bom receber sua pergunta. Eu acredito que não, Felipe, infelizmente. Eu tenho uma visão pessimista da pandemia, por várias razões. Primeiro, em 1919, nós tivemos a gripe espanhola, e eu está lá nas minhas redes sociais, eu pus a primeira página de um jornal da época, né? Vai lá olhar quais são as recomendações, são rigorosamente as mesmas agora. E logo que acabou esta pandemia, né, aquela lá de trás, a reação foi o Rio de Janeiro ter o carnaval do século, né? Então, eu não acho que o ser humano tenha... A gente, infelizmente, como grupo, né, a turba ignara, né, quando você bota o ser humano num grupo, você nivela por baixo. Então, eu acho que como sociedade nós não vamos evoluir, mas haverá aquelas cabeças diferentes, né, aquelas pessoas incríveis que começam uma revolução, que demora, mas vai acontecer. Então, num primeiro momento, não vamos ter mais investimento nem mudança de cultura diante do meio ambiente. Num segundo momento, vão começar a surgir os investidores anjo, aqueles hoje, eu acho bárbaro, né, os fundos de investimento que fazem só investem nos investimentos de impacto, né, e eu trabalho para 2 deles fazendo a apropriação do que seria um investimento de impacto e mostrando em que medida o investimento de impacto se conjuga, né, com o que eles estão buscando. Então, eu acredito que o meu otimismo é de longo prazo e o meu pessimismo é de curto prazo. Eu acho que otimista temos que ser todos, né? Senão a gente não estaria aqui, né, numa sexta-feira à noite, reunido, né, em plena pandemia, com uma média boa de assistência, né, com um debate que eu acho que é super importante. Acho que a pergunta do Felipe ficou legal, né, Felipe? Porque ele, na verdade, o Felipe fechou com o teu início, né? Tu começou falando sobre a situação da pandemia e o nosso desrespeito para com as outras espécies, né? E aí vem o nosso biólogo aí, né, super participativo, né, já trazendo, né, fazendo o retorno, né, fazendo esse nosso fechamento. Mas eu acho que tem aqui, eu te confesso que eu tenho várias, que eu fiquei com algumas perguntas aqui para fazer, mas a gente realmente já passou um pouquinho do horário, depois as pessoas, né, vão nos ignorar, né? Mas eu queria já te deixar engatilhada aqui para uma próxima, porque eu acho que a gente conversar sobre essas mudanças de comportamento, né? Essa visão de aplicação de sustentabilidade, se a gente está falando sobre ESG realmente é uma coisa nova ou é uma nova roupagem para aquilo que sempre teve, se a gente está falando sobre compliance ambiental, é só uma outra reorganização, de fato uma mudança, ou de novo a gente vai estar fazendo algo bonito de se ver e com pouco resultado, né? Me parece que agora seria um pouco resultado, né? Num curto espaço de tempo. Então eu fiquei com algumas pendências, já te prepara aí para uma próxima visita por aqui. Nanda, eu agradeço imensamente. É evidente que a gente tem muito greenwash, né? A gente precisa separar o joio do trigo. E eu acho que a mudança não é só no comportamento em relação ao meio ambiente, né? Nós temos que mudar no todo. Tem uma página nova no Instagram, que ainda não tem nenhuma postagem, vai ter a primeira hoje à noite, que é uma página que tem o nome é até uma provocação boba, né? Que é macho alfa sensível. @macho alfa sensível? Macho alfa ponto sensível, eu acho, qualquer coisa por aí. Porque a gente tem esses paradigmas, né, que a gente precisa quebrar, né? Essas coisas tão machistas, tão ultrapassadas, né? Ali nós vamos brincar um pouco com isso, você pode ser do jeito que você quiser, né? Graças a Deus nós superamos essa coisa binária, né? Vermelho e azul, né? Só tem um espaço no mundo em que o vermelho é muito melhor que o azul, é aí, no Rio Grande do Sul, num determinado esporte. Mas no resto, né, essa coisa do vermelho e azul,
essa coisa binária, essa coisa sectária, essa coisa cheia de travas e princípios que são princípios de segregação, isso tem que acabar. Sim, ou tu é isso, ou tu é aquilo, tu não pode ser mais de uma coisa, né? Não, e acho que até fica bacana, né, porque eu acho que foi ontem ou anteontem, não sei, num desses outros eventos digitais aí, né, a questão das próprias fêmeas em outras espécies, né, que a gente sofre muito, né, enquanto gênero na espécie humana, mas aí me lembrei da situação daqueles pitbulls, né, e a história que tu contava sobre a fêmea ali, me lembrando das próprias, enfim, fêmeas ali na vaca, no gado, na galinha, em que a gente acaba usando, né, o ovo, o leite, que a gente tira tudo, né, explora tudo de uma maneira e não tô nem aí, é um instrumento, né, mas ontem eu estava sobre isso, sobre a questão da fêmea na rinha do pitbull, né, e que as pessoas nem se dão conta de que tem uma fêmea ali sendo utilizada para, né, forjar ali e sofrer brutalmente várias vezes de formas diferentes, né. Ou seja, ser filho é uma relação, né, assim, em resumo, né, a gente vai se virando. Eu queria falar assim, tem uns meses atrás, o presidente do Banco Itaú, ele disse que o principal problema econômico no país era ambiental. Mas eu fico refletindo se o principal problema ambiental não é humano, não é o ser humano, se nós não somos o principal problema ambiental. Então, eu queria provocar, talvez, para um próximo debate, quem sabe. Quando vocês quiserem, o Cândido, quando disse isso, o Cândido Bracher é um sujeito, não foi o Cândido, não foi o BBA, né? Foi o presidente do Itaú. A afirmação é muito correta, por uma perspectiva. O maior problema econômico do Brasil é o ambiental. Qual que é o maior problema ambiental do Brasil? Ou do mundo, né? E a gente vai fechar um ciclo, certamente. Vai chegar uma hora que você fecha, e aí basta você mudar numa das variáveis para o todo mudar, né? Mas isso a gente pode fazer numa próxima ocasião, sem dúvida. Olha, sem palavras para agradecer, muito obrigada. Obrigada pelas pessoas que ficaram aqui com a gente, olha, a galera parceira, porque ficou até um comentário até que eu não coloquei ali para ti, né, mais uma que a Vitória colocando sobre o panprincipiologismo, né, tu que gosta tanto, né, do princípio super trunfo, né, então aqui já são vários debates também que vieram ali no chat que são bacanas, te agradeço de montão, porque é uma sexta-feira à noite, né, então a gente sabe que, mesmo sendo pandêmico, é uma sexta-feira à noite, né, e a gente te convidou para um sextou completamente diferente, né? Um sextou para trabalhar, né? Um sextou para conversar sobre o futuro do planeta. Muito. Sim. Eu queria só, Nanda, para finalizar, que nós anotamos os nomes de todas as pessoas que colocaram ali no chat para a gente fazer depois o sorteio da vaga para o curso de compliance ambiental no ambiente corporativo. E aí vocês olhem lá na arroba do Instituto. Tá? Então, na arroba do Instituto Piracema vai estar o resultado de hoje, que daí a gente resolveu sortear só entre as pessoas que estão participando, né, desse nosso eventinho, certo? Muito obrigada. Né, tudo de bom, já está todo mundo aí agora para acompanhar o Macho Alfa Sensível. Isso aí. Obrigada, Werner. Obrigada, Nanda. Tchau, tchau. Bom final de semana. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.